bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos nesse feriado nacional. Para os amigos que me seguem em Angola, Moçambique, Portugal, hoje aqui no Brasil é feriado, mas eu continuo trabalhando porque tenho notícias importantes para dar, como por exemplo, o líder do Senado, o líder da maioria no Senado, o republicano da Dakota do Sul, o senhor John Thune, disse ou insinuou que nem todos os indicados por Donald Trump serão aprovados. Essa é uma notícia preocupante. E outra notícia preocupante é que causou espécie, sim, causou e muito uma indicação de Donald Trump em especial, o deputado Matt Gaetz, que foi indicado para a Procuradoria-Geral. Ele será o procurador-geral de Donald Trump se for aprovado pelo Senado. Há muita resistência para a aprovação do nome de Matt Gaetz, porque, segundo dizem, ele está envolvido em escândalos sexuais e também estaria envolvido com o consumo de entorpecentes, drogas ilícitas. Bem, eu já vou falar sobre isso. Pode ser sim um problema para o próximo governo Trump. Mas antes, quero fazer uma pequena introdução aqui sobre um assunto que não tem muito a ver, mas é importante sim. Todo mundo sabe que o brasileiro precisa de leitura, de muita leitura. E ontem, para meu espanto, estava vendo um desses canais gigantes, tidos como de direita, conservador, etc. e tal, no qual um dos apresentadores pediu milhões, mas milhões de desculpas por ler um pedacinho, um trecho de uma matéria publicada em relação àquele senhor que morreu na Praça dos Três Poderes. Ele pediu muita desculpa. Peço desculpas, mas eu tenho que ler alguma coisinha aqui. Para meu desgosto, porque não se deve pedir desculpas por ler num país que deveria encarar a leitura como um princípio básico, fundamental da sua educação. Acontece que esses grandes canais de direita são os principais a estigmatizar a leitura, como se fosse algo ruim, péssimo, horrível, que você não deve nem chegar perto. Depois você viu outro apresentador que também pediu desculpas, mas aí foi mais uma espécie de salamaleque barroco. Aquela educação excessiva, peço licença, peço perdão, mas lerei aqui alguma coisinha. Nessas horas é que eu me lembro com muita saudade de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho criou o programa mais popular entre os brasileiros, um programa de rádio chamado True Outspeak, logo no começo das grandes redes aqui na internet. Pois é, o True Outspeak era um programa de rádio no qual Olavo de Carvalho geralmente começava lendo um de seus artigos ao Jornal do Comércio. Ele lia o artigo inteiro, claro, lia e comentava, mas a leitura estava sempre do lado de um verdadeiro professor. Vamos parar com isso, pessoal. O Brasil precisa de leitura, precisa se familiarizar com a leitura, se tornar amigo da leitura, porque só assim poderemos sair um bocadinho desse analfabetismo funcional da nossa eterna era Paulo Freire. Vamos parar com esse negócio de pedir desculpa. Desculpa aí, mas eu tenho que ler um bocadinho aqui, um pedacinho de trecho aqui. Vamos parar com isso. Leitura é fundamental, pessoal. Leitura é fundamental. Vamos parar com esse negócio. Muito bem, então vamos para as notícias preocupantes. O senador, líder do Senado, senador John Thune, senador pela Carolina do Sul, insinuou que nem todos os indicados como secretários por Donald Trump serão aprovados. Ele disse que todas as opções estão sobre a mesa. Isso porque algumas indicações de Donald Trump não agradaram os republicanos. Entre elas, essa que eu já disse, Matt Gaetz, porque ele foi indicado como procurador-geral, mas tem um passado um pouco nebuloso. É bom lembrar que Trump terá a maioria
no Senado e na Casa Baixa. Acontece que essa maioria pode se voltar contra algumas indicações de Donald Trump, porque se depender dos democratas, nenhum nome será aprovado, mas, é claro, é preciso criar um governo e aí existe o voto unipartidário. Acontece que o fiel dessa balança, portanto, será sempre o voto republicano. E os republicanos já estão ameaçando Donald Trump. O governo nem começou, mas já tem problema dentro de casa, que não deveria existir. Agora, tudo bem, eu concordo, se Matt Gaetz é um pervertido sexual e um consumidor de drogas, à la Hunter Biden, por exemplo, é bom que nem chegue ao cargo. E aí eu fico perguntando, quem assopra esses nomes já cheios de rótulos ou então cheios de problemas no passado, no ouvido de Donald Trump? Bem, essa é uma pergunta que não será respondida, claro. Mas outro indicado de Trump, esse também está causando polêmica, não por se envolver em coisas estranhas, não, antes muito pelo contrário, por ter sido um excelente militar, ter uma formação acadêmica fantástica, mas confrontar diretamente a atividade woke dentro das forças militares. E isso, acreditem, está causando um pânico entre os militares woke do Pentágono. Dizem fontes para o Breitbart News que os militares de alta patente woke estão apagando pistas, queimando documentos ideológicos da ideologia woke que circulam nos meios militares. Estão fazendo isso às pressas antes da chegada do próximo indicado de Donald Trump, o seu secretário de defesa, este senhor que aparece na tela, Pete Hegseth. Pete Hegseth chega, sim, com esta missão: limpar o universo militar americano da ideologia woke. E é esse, talvez, o principal problema. É esse, talvez, o principal desafio de aprovação do Congresso. Agora, outro parênteses. O Senado norte-americano tem que aprovar, sim, as indicações de Donald Trump. São requisitos essenciais da democracia, não é não? Pois bem, pode ser que todo esse problema relacionado a Matt Gaetz queira atingir, no final das contas, Pete Hegseth, porque ele entrará com tudo na ideologia woke. Prestem atenção, Pete Hegseth, além de ser um apresentador da Fox, além de ser um militar altamente graduado, é também um escritor. E no seu livro best-seller, publicado recentemente, num dos trechos, ele diz o seguinte, peço desculpas, mas terei que ler aqui um pedacinho do livro. O exército tem sido há muito tempo um lugar para transformar meros garotos em homens de combate, não apenas ensinando-lhes honra e sacrifício, mas canalizando ousadia, construindo força e acumulando habilidades. As chamadas elites que dirigem o exército hoje não estão apenas diminuindo os padrões e focando no inimigo errado. Elas estão trabalhando abertamente para livrar o exército desse tipo específico ou essencial de jovem patriota. Não, nada de jovens patriotas fortes, honrados, destemidos. Queremos pessoas sensíveis e fracas, entre outras coisas. Bom, isso não está no livro, isso foi só uma notinha de rodapé minha. Segue o texto de Matt Gaetz. Ele diz: essas pessoas acreditam que o poder é ruim. E eu acabei comprovando aqui mesmo, ontem e antes de ontem, quando falei que a doutrina de Donald Trump agora será a paz pela força. Muita gente escandalizada diz que isso é impossível. A força não gera paz, mas tirania. Pois é. Como criar, por exemplo, né? Como criar um filho dentro das regras da mais absoluta coerência, sem força, não é mesmo? Mas Deus nos livre
livre de alguém dar um tapinha numa criança, não é? Pois é, eu fui criado à base de chinelada e cintada, e eram muito necessárias. Tem que haver, sim, uma adequação de tudo isso. A força pela força é que é a tirania. Mas se o objetivo é a paz, bem, já dizia o velho estrategista chinês, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Por que termos exércitos, então, se não for preciso, em algum momento, usar a força para a nossa defesa? Não, pois é. Mas, enfim, essas pessoas acreditam que o poder é ruim, diz Gates, o mérito é injusto, a ideologia é mais importante do que a laboriosidade, os brancos são o passado e o que importa agora é só a segurança, o bem-estar, né? É melhor o bem-estar do que correr riscos. Isso está na cabeça dos novos militares woke que tomaram conta dos Estados Unidos. Bem, o problema é o seguinte, a indicação de Gates, por conta desse seu pensamento externado em livro, levou pânico ao Pentágono. E não é mera especulação. Vejam o que disse o Breitbart News hoje. O Pentágono está em desordem absoluta, com generais lutando devido aos planos do novo governo Trump de demitir líderes militares sêniores woke que priorizaram, não a segurança, mas a diversidade, equidade e inclusão, chamado DEI, em vez da prontidão para o combate, de acordo com fontes que relataram isso ao Breitbart. Uma fonte comparou isso a um ninho de vespas sendo chutado e que as páginas DEI, os documentos DEI, estão começando a desaparecer dos principais sites militares. Eles estão sendo arquivados enquanto falamos agora. Eles estão totalmente focados em limpar qualquer coisa relacionada a DEI antes que Trump assuma. Outra fonte disse que as pessoas estão tentando descobrir se estão na lista dos militares woke que certamente serão demitidos no próximo governo. Portanto, eis o pânico. Todo mundo jogando fora documentos, claro, isso se refere a militares de alta patente, jogando fora os documentos e pessoas querendo se desvincular da ideologia woke antes da chegada de Donald Trump ao poder. Será uma limpa no Pentágono. Bem, a questão é a seguinte, por que tudo isso aconteceu? Por que essas coisas aconteceram? Porque quando Barack Hussein Obama chegou ao poder, com ele chegou também a ideologia woke, e Obama priorizou principalmente as forças militares para emplacar a sua ideologia. E hoje vemos militares norte-americanos, por exemplo, de salto Luiz XV, não é? Muitas vezes, e com dancinhas nada apropriadas para um militar. E é claro que isso representa um risco muito grande à nação, porque uma vez que se precise da verdadeira força e disciplina, bem, como contar com pessoas extremamente sensíveis, não é não? Pois é o mundo invertido, o mundo de ponta-cabeças que trouxe Barack Hussein Obama. Vai ser muito difícil superar esta página da história, muito difícil. Mas então está aí, Pete Hegseth, causando terror, furor entre os militares do Pentágono. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, porque acontece, muita gente me diz, professor, eu me inscrevi ontem e fui ver, hoje não estou mais inscrito. O que é isso? Eu não sei, mas acontece. Então verifique aí, veja se você ainda é inscrito. Se não for mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois.